Ô Écio, ainda falando sobre esse aspecto, mas agora da ótica do mercado, né? O mercado tem pedido essa responsabilidade, tem até desancorado as expectativas, jogando o juro futuro lá para cima, né? 15%, 16%, o dólar bastante pressionado também. Você vê a possibilidade da gente ter um recuo nesses patamares, nessa desancoragem, a partir do momento da aprovação ou, dependendo da aprovação, esses números podem ficar ainda piores? O que vem de Brasília tende a dar uma arrefecida na percepção do mercado ou está desancorado e a gente vai ter que conviver com esse cenário um pouco mais complicado ainda por um tempo, na sua visão? Bem, antes de mais nada, eu terminei no comentário anterior não cumprimentando o Bruno, né? Um abraço aí para Bruno, a gente já se conhece de um bom tempo também, e aí retomando o que eu tinha mencionado e também que Bruno bem mencionou, a questão da dominância fiscal. Hoje a gente vem num patamar, né, de déficit nominal muito elevado, acima do déficit nominal que foi atingido lá na pandemia, né, no auge da pandemia, só que com um contexto diferente. No auge da pandemia, o que se falava é que o déficit era necessário, né, para combater os efeitos econômicos da pandemia, e que isso depois iria retomar uma trajetória, né, de maior controle fiscal. E aqui a gente não vê esse posicionamento mais firme por parte do governo. A gente viu medidas, como já mencionei, pouco eficazes em termos de real impacto na redução das despesas, e isso termina alimentando mais a questão da dominância fiscal, porque se você tem juros muito altos para serem pagos, tem uma dívida muito elevada, que já se aproxima aí dos 79%, houve até uma surpresa agradável dos últimos dados, mostrando um superávit do governo central, né, mas ainda não temos o superávit do setor público como um todo, se é que houve, né, para o mês mais recente. Isso faz com que o excesso de pagamento de juros, né, o excesso de endividamento, mesmo com taxas de juros mais altas sendo praticadas, não levem a um controle do dólar. O dólar continua sendo disparado, sendo mantido no patamar muito elevado, mesmo oferecendo títulos com essas remunerações que você mencionou, de 14%, 15%. A demanda cai porque há questões relacionadas à credibilidade do governo em honrar com seu compromisso. E aí o dólar mais elevado, ele é inflacionário, ele tem um impacto importante nos insumos, nas commodities, nos preços finais de produtos que são consumidos, inclusive e principalmente pela camada mais pobre da população. Então você termina virando esse problema de bola de neve com dominância fiscal, onde efetivamente o que vai responder a esse problema é o governo tomar medidas realmente sérias para a redução do impacto que o fiscal traz na economia. Isso aconteceu lá em 1999, você teve uma desvalorização forte da moeda, você teve juros que chegaram aos 45% ao ano, e o que efetivamente veio controlar a situação foi quando o governo disse que iria cortar na carne algo aí em torno de 8% do PIB. Veja, 4 vezes mais do que se fala aqui na nossa gestão atual. Então, se você não tem uma medida realmente mais austera, você vai continuar tendo esse problema acontecendo na economia. Não precisa chegar aos 8%, mas sendo algo mais relevante, pode trazer um impacto importante, e aí o mercado se antecipa. Aí o dólar cai, aí você tem perspectivas mais interessantes. Isso aconteceu, só para finalizar, quando lá no governo Temer, o teto de gastos foi imposto. Se você olhar o histórico, de poucos meses depois da imposição do teto de gastos, os juros futuros caíram para menos da metade. E isso trouxe previsibilidade para a questão fiscal,
consequentemente, mais credibilidade, e os juros futuros responderam a esse futuro, né, mais tranquilo da trajetória do fiscal.